A relação com o meu cliente não é a relação de... Eu não sou aquele profissional que quer ser chamado de doutor, muito pelo contrário. Né? Eu acho que essa pompa do relacionamento, ele não precisa existir com o cliente, não deve. O cliente ele tem que ser mais próximo. E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o André Guerra, sou coordenador e professor do Probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral de concurso público. Hoje nós vamos aprofundar o tema e trazer para você algumas informações sobre ter um escritório de advocacia, né? Quando a gente se forma, quando a gente sai de um outro escritório, seja estagiário ou advogado, a gente sempre pensa em como é ter um escritório, quais as dificuldades. Então, para responder isso para a gente, trouxemos aqui Thiago Duarte. Tudo bom, Thiago? Beleza? Ele tem um escritório aqui que ele começou do zero, hoje tem grande sucesso. Então ele vai ser a pessoa certa para informar vocês aí sobre esse assunto. Então vamos começar? Thiago, me fale como surgiu essa ideia de ter o seu próprio escritório. Olha, eu acho que essa ideia ela já foi sendo incutida em mim com meu pai. Né? Meu pai sempre trabalhou como empregado, o último emprego dele foi um emprego numa multinacional de mineração aqui, até a aposentadoria. Mas uma coisa que ele sempre falava não vai ser empregado. Né? Vai ter um negócio seu, que esse negócio de ser empregado é difícil, é complicado. Né? E isso desde pequeno. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a mentalidade de sair de lá e montar um escritório, desde sempre. Assim. Eu acho que um pouco na contramão de quase todo mundo que entra na faculdade de Direito hoje, né? A maioria busca um concurso público, que, claro, tem cargos que pagam muito bem, né? Mas eu entrei pensando em ser advogado, tanto que minha trajetória na faculdade foi nesse sentido. Meu primeiro estágio foi na Defensoria Pública, eu gostava muito de direito penal na época, né? Então foi na Defensoria Pública atuando com o pessoal que era preso no Ceresp e depois esquecido pelo sistema, vamos dizer assim, né? Que não tinha condições de pagar um advogado particular. Depois disso eu entrei na Procuradoria, que apesar de ser um órgão público, eu mexia efetivamente com o processo, né? Então eu fazia lá recursos, fazia movimentação de execuções fiscais, e a procuradora lá na época que coordenava o meu serviço era uma procuradora muito, muito boa. Ela deixava a gente realmente atuar no processo e dava as dicas, como que a gente devia fazer melhor, o andamento, né, processual dessas execuções. Eu aprendi bastante com ela. Depois disso, eu fui para um escritório de advocacia e descobri que os grandes escritórios de advocacia são péssimos lugares para se fazer estágio, porque você vira praticamente um office boy de terno, né? E na época a gente não tinha ainda processo eletrônico, então era muito diligência em secretaria, de fórum, buscar processo, carga, xerox, etc. E quando não era isso, a gente ficava num trabalho administrativo meio chato e raramente tinha um contato com o processo. E eu estava na época no 7º período e eu queria muito ter contato com o processo, mexer com petição, né? Nessa época, quem gosta tá muito afim de colocar a mão na massa, e eu não consegui muito essa oportunidade no escritório que eu fui estagiar, até que abriram uma vaga para estagiário remunerado no SAJ, que era o Serviço de Assistência Judiciária da PUC, que é onde eu formei, né? Da PUC Minas, lá do Coração Carístico, aqui em Belo Horizonte. Por que estagiário remunerado? Para diferenciar do estagiário de classe, né? Porque é um estágio obrigatório, todo mundo deve passar na PUC, então todo mundo que estuda na PUC faz estágio lá. Só que, para a gente diferenciar do estágio normal, existiam os estagiários remunerados, que ficavam lá 4 horas por dia, todos os dias, dando andamento nos processos judiciais do SAJ, que, no caso da PUC, tinha muito casos de família, direito de família, direito criminal, e especificamente um professor, que é o Fábio Santos, que inclusive já até faleceu,
ele mexia com direitos reais e ele tomava frente de várias ocupações importantes aqui em Belo Horizonte. Eu fiz uma prova lá no SAJ, fui aprovado e então eu saí imediatamente, sem nem pensar duas vezes, desse escritório que eu estava. Que na época pagava mais, inclusive, mas eu não estava me importando muito com isso. Felizmente eu tinha esse privilégio, né, de poder escolher para um lugar que me pagasse menos, mas que ia acrescentar mais na minha formação profissional. No SAJ, eu atuava praticamente como advogado. Eu fazia todas as petições de andamento, todos os recursos, eu atendia o cliente diretamente. Então, no início, com a supervisão dos professores do SAJ, né, cada estagiário lá tinha um supervisor responsável que atuava lá nos processos que a gente dava conta deles. Eu tinha mais ou menos 200 processos para tomar conta no SAJ. E depois a gente começava a fazer isso sozinho, né? Porque efetivamente você está praticamente um advogado. 7º, 8º, 9º e 10º período são os últimos períodos da faculdade. Então é ali que você tem que sair preparado mesmo para o cotidiano da advocacia. Então lá foi onde eu aprendi mais. Tive vários professores importantes lá e eu passei em todas as etapas, ou melhor, em todas as áreas de atuação do SAJ. Né? Eu comecei em família, fui para o criminal e depois do criminal eu fui trabalhar especificamente com esse professor Fábio Santos em direitos reais, ocupações. Né? Visitei ocupações aqui, tive o contato do dia a dia com o cliente, né? A gente participei de sustentação oral, né, feita pelo professor Fábio na época. Ele era muito bom nisso, inclusive. Então eu tive todos esses meandros, participei de reuniões com o desembargador, né? O professor Fábio ele tinha um trâmite bastante fácil, né, no meio para despachar liminares com desembargadores. Participei, igual eu falei, sustentação oral, fiz recursos, fiz andamentos processuais que em outro lugar atendi clientes, né? Fazia reuniões com clientes, cheguei a participar de sessões de mediação, de divórcio, coisa que assim, em nenhum outro lugar eu ia conseguir ter, né? E assim, foi muito gratificante para mim, porque no final eu ainda ganhei a medalha Dom Serafim, né? Que é a medalha de destaque acadêmico, só que da prática. Você tem lá 2 medalhas de destaque acadêmico possíveis lá na PUC. Uma é o de média, né, de nota, é o teórico, e o outro é o da prática. E eu ganhei essa medalha, que foi muito gratificante, assim, né? Principalmente para a família. A mãe, a hora que vê lá na colação de grau, se ser chamado, quase morre, né? A mãe e o pai. E, assim, foi um trabalho que fez muita diferença na minha decisão para ser advogado, ou melhor, na concretização da minha opção em ser advogado quando eu saísse de lá. Quando eu saí, eu fui para um escritório de uma professora do SAJ mesmo. Eu fiquei incríveis 4 meses nesse escritório e daí eu já saí e abri um escritório para mim, né? No início com bastante dificuldade, principalmente para conseguir clientes, e depois as coisas foram caminhando, engatilhando, né, uma na outra, e deu certo. Eu sou feliz com a opção que eu fiz na área de atuação, no direito, né, que te propicia assim, uma gama imensa de atuações, né? Qual que é a diferença que você vê em ter o seu próprio escritório e trabalhar no escritório de outras pessoas, ser um funcionário? Olha, a principal diferença de você ter seu próprio escritório é ter autonomia. Quando você trabalha para alguém, você não tem autonomia de decisão, né? Você tem que seguir o entendimento, você tem que seguir aquilo que o seu empregador determina. E o direito, ele é uma área que te dá várias, vamos dizer assim, várias zonas de manobra, né? Um processo, ele abre uma gama de entendimentos muito grande.
E essa autonomia para escolher o caminho que você vai tomar e definir qual vai ser aquele caminho que vai te propiciar maior sucesso, você não tem quando você trabalha como empregado, né? Além disso, trabalhando como empregado, você tem alguns parâmetros que têm que ser obedecidos que não é algo que dava muito certo comigo. Por exemplo, você tem horário, né, de trabalho. Os escritórios de advocacia hoje em dia, em contramão dessas empresas mais atuais, essas startups, eles são muito tradicionais, muito engessados. Então você tem horário de trabalho, você tem que bater ponto, você tem que fazer o procedimento de acordo com a orientação recebida, né? E isso não é algo que funcionava muito comigo. Eu gosto de trabalhar, eu faço o que eu tenho que fazer, e até mais às vezes, mas eu gosto de ter flexibilidade para fazer isso em vários horários do dia. Não me importo de sentar num domingo e falar, eu preciso fazer essa petição aqui no domingo. Às vezes na segunda-feira eu preciso resolver outra coisa, né? Ou na segunda-feira eu preciso encontrar com algum amigo, etc. Eu gosto dessa flexibilidade, né? E essa flexibilidade ela não é muito possível quando você é empregado no escritório de advocacia. O que você acha que a pessoa precisa ter para ter um sucesso no seu escritório próprio? Eu acho que, primeiro, ela tem que ter proatividade. Ela tem que buscar o cliente, né? Ela tem que buscar o cliente porque se abrir uma salinha num prédio e esperar o cliente chegar, ele não vai chegar. Não é uma loja que a gente abre numa rua, num ponto bom, central, que o cliente vai passar pela loja, interessar pelo produto e comprar. Não. A relação com o advogado, ela passa por confiança, né? Então, geralmente, você é encontrado por indicações de outros clientes, indicações de amigos, né? Conhecidos. E não é simplesmente o serviço, não é um produto que a pessoa passa, olha na vitrine e escolhe. Então, para você ter sucesso, você tem que buscar esses clientes. E a internet inclusive, um bom meio de se buscar esses clientes, né? Mostrar o serviço que você presta, aparecer como profissional. Então, a minha dica é essa. Você tem que aparecer como profissional, se fazer ver de alguma forma, para que as pessoas possam te buscar, né? Buscar os seus serviços, contratar os seus serviços, e com isso você conseguir trilhar um caminho de forma que você tenha aí um sucesso, um retorno financeiro, né? Na empreitada que você escolheu seguir. Você até agora só falou as coisas boas, né, de ter escritório. Mas o que você acha que é o mais difícil do seu dia a dia no escritório? O mais difícil do dia a dia no escritório é inovar. Porque um advogado ele precisa inovar constantemente, ele precisa buscar novos caminhos para a advocacia, né? E para isso você tem que pensar meios de inovação. E o mais difícil é você fazer isso efetivamente. Quando você é empregado, você não tem que pensar em como buscar novos clientes, por exemplo. Você não tem que se preocupar com a sua fonte de renda. Seu salário vai cair ali no fim do mês, né? No fim do mês. Você tem que se preocupar com o serviço que você está prestando. Quando você é um advogado autônomo, você tem seu escritório, você tem funcionários para pagar, você tem que preocupar com o cliente novo para sustentar a demanda do escritório, né? De sustentar os gastos do escritório. Você tem que preocupar com os salários dos seus funcionários. Você tem que preocupar com a sua própria retirada, porque você também tem que sobreviver. Você tem que preocupar em administrar esse escritório, né? E além disso, você tem que preocupar em aparecer, para atrair novos clientes, prospectar novos clientes. E trabalhar ainda. Você tem que preocupar com o serviço que tem que ser feito. Trabalhar ainda, né? Que é o problema, né? Exatamente, exatamente. Porque as pessoas fazem essa diferenciação, né? Às vezes elas não veem o arcabouço que é empreender efetivamente. Eles pensam que o trabalho ele está atrelado a você sentar na frente de um computador e ficar ali fazendo petição, dando andamento processual, indo na audiência,
indo na secretaria conversar com juízes. Mas não, o trabalho vai muito além disso, né? Então, essa brincadeira de ir trabalhar ainda, né, e buscar e ainda fazer o serviço de um advogado que é empregado normalmente, é porque as pessoas não veem o arcabouço que está por trás disso, né? Que é buscar o cliente, que é organizar o escritório, administrar, pagar a conta, né, fazer todo esse administrativo, que realmente é algo trabalhoso. Aí nós estamos falando no seu caso particular, né, de um escritório que não é só seu, você tem sócios, não é isso? Tenho 2 sócios. E como que funciona essa divisão de trabalho, essa divisão de honorários? Olha, quando a gente montou o escritório, a gente montou ele como uma empresa, né? A gente não simplesmente juntou numa salinha e vamos fazer funcionar. A gente já montou ele registrado no AB como empresa e definiu que tudo que entrasse na empresa seria dividido igualmente, né? Eu tenho um sócio que é mais velho que eu, que na época ele já, no escritório que ele trabalhava, né, ele já tinha atribuições administrativas e quando a gente montou a sociedade, ele já meio que assumiu isso naturalmente. Então, o administrativo não sou eu que faço, o administrativo é ele que faz. Então, ele que paga as contas do escritório, ele que paga os funcionários, né? Ele que gerencia esses funcionários, ele que faz essa parte administrativa toda. Então, ele fica um pouco afastado dos processos, né, em si. Os processos acabam caindo em mim e num outro sócio, né? E a gente divide isso pelas áreas, né? Hoje eu atuo com esse sócio meu nas franquias, né? Ele atua bem próximo dos processos, dos andamentos processuais, e eu dou a consultoria trabalhista também do escritório comercial, né? Faço isso com os clientes lá que aparecem pra gente, os clientes que a gente consegue prospectar. Então a divisão é basicamente essa. A gente tem um sócio hoje no administrativo e ele faz pouquíssimos processos, a maioria deles a maioria é consultoria, então ele fica nessa parte. E nós dois, eu e esse outro sócio meu, nós ficamos mais no técnico, né, no direito especificamente. E você acha que esse número de 2, essa forma de divisão é a melhor? Você acha que se tivesse sozinho ia ter resultados tão bons? Ou se tivesse mais de mais um sócio, mais 2 sócios, se seria melhor ou pior? Como que vocês chegaram nesse número de 3? Eu acho que não existe uma fórmula mágica assim de 2 sócios funciona melhor do que 3, ou 3 funciona melhor do que 10, ou um só. Hoje a gente tem a opção da sociedade unipessoal, né, pela OAB, registrada no OAB, que você pode fazer parte do Simples, inclusive. Eu acho que pode funcionar de todas as formas, né? As vantagens de ter 3 sócios hoje é que você nunca fica num impasse, né? Cada um tem 1/3 da sociedade e a decisão final cabe a 2/3, né, dessa sociedade. Então, raramente a gente tem um impasse e o escritório ele não fica estagnado por causa desse impasse. Quando você está falando em 2, você pode chegar no impasse, né? Quando um tem uma opinião contrária ao outro, como que você vai definir o caminho a ser seguido? É mais complicado, né? Agora, com um número ímpar de sócios, isso é bem mais difícil de acontecer, principalmente quando as participações societárias elas são divididas igualmente, né? Quando você consegue prevalecer, estabelecer uma maioria decisória, né? Aí fica mais fácil, na minha opinião, você seguir com o escritório, tomar rumos com o escritório, porque uma decisão, quando ela é tomada, ela efetivamente vai ser tomada. Você não vai terminar uma reunião, raramente pode acontecer, né? O máximo que acontece é que algum dos sócios não tem uma opinião definida ainda, mas assim que ele definir, você vai conseguir tomar o rumo daquilo que você está definindo para o seu escritório. Então, eu acho que funciona melhor com um número ímpar, né?
Hoje você já pode falar, né, já pode se orgulhar do seu escritório ter sucesso, te dar um nível de tranquilidade, né? Mas o que você falaria para aquele pequeno Tiago que estava ali acabando de sair do escritório da ex-professora por 4 meses, que estava para abrir o seu escritório? Qual conselho você daria? O que você falaria para ele não fazer, coisa que você já fez, já viu que não funciona? Olha, eu acho que eu falaria para esse Thiago para ele ter paciência, né? Que as coisas vão acontecer no tempo correto, vamos dizer assim. Parece clichê quando a gente fala, mas é porque nada de repente, né? Tudo tem que ser construído e leva um tempo essa construção, né? E os resultados dessa construção, ela acontece também com o tempo de construção. Não adianta eu pensar que eu vou sair da faculdade e ser um advogado caríssimo, né, de super sucesso, super reconhecido, porque ninguém te conhece ainda, né? Principalmente quando você não tem nenhum caminho pré-definido já, né? Algum escritório de referência, quando seus familiares não estão no meio, né? Quando você realmente é o único advogado da família, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que eu diria para ele ter paciência, que se ele continuar ali no caminho certo, no caminho que ele estava, né? As coisas vão se ajeitando no futuro. Então, eu acho que esse é a melhor virtude, né? Você tem que fazer as coisas. No direito, você tem que fazer as coisas para esperar um resultado no futuro, né? Principalmente quando você trabalha com processos de pessoas físicas, por exemplo. Eu ajuizo uma ação hoje, essa ação ela vai dar resultado na Justiça Comum daqui a 4 anos, né? Se você conseguir manter o fluxo de ajuizamento de ações, a entrada de ações no judiciário, daqui 4, 5 anos você vai colher os frutos dessas ações. Acontece muito com ações tributárias também, né? Que às vezes demoram até mais. Às vezes ficam suspensas, como essa última de ICMS da CEMIG. Fica suspensas por causa do incidente de recursos repetitivos. E demora mesmo. Mas a partir do momento que você cria um fluxo de entrada, mantém esse fluxo, né, de clientes, né, de processos, as coisas vão caminhando e a saída ela vai se garantindo, né? E você consegue atingir um ponto de estabilidade financeira, né, durante esse processo. E se a gente fala disso, a gente tem que falar sobre o cliente, né? Mas de forma assim, objetiva. Como fazer para fidelizar esse cliente? E não só para fidelizar o cliente, mas fazer com que ele te indique para amigos, né? Que te coloque como aí aquele advogado dele mesmo, né? Olha, o que a gente usa lá no escritório e funciona bem é sempre procurar estar à disposição do cliente. Porque o cliente, quando ele contrata um advogado, ele não quer um advogado distante, que só mexa com o processo dele, né, e seja pouco acessível. Ele quer um advogado que esteja acessível, né, que ele pode ligar sem ter muita cerimônia, né, e tenha um contato próximo com esse advogado. Então, lá no nosso escritório, a gente procura deixar isso bastante tranquilo, né? Minha relação com o meu cliente não é a relação de... Eu não sou aquele profissional que quer ser chamado de doutor, muito pelo contrário, né? Eu acho que essa pompa do relacionamento, ele não precisa existir com o cliente, não deve. O cliente ele tem que ser mais próximo. O que eu acho engraçado é quando tem alguns colegas, né, que perguntam para ele, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é doutor não sei o quê, é doutora não sei o quê. Coloca no próprio nome, né, o Dá doutor. Dá vontade de perguntar, mas sua mãe te registrou, doutor, não sei o quê? Deixa eu ver sua identidade, né? Eu acho que isso, no que pese ela ser uma relação importante dentro do judiciário, né? Por quê? Porque ela ela efetivamente mostra que dentro do judiciário não existe hierarquia entre juiz e advogado, entre promotor e advogado. Então, acho que ela deve existir. Esses pronomes de tratamento, eles devem ser utilizados numa sala de audiência. Eu acho que numa relação com o cliente não deve.
Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Inclusive, a primeira coisa que eu falo com o cliente meu quando ele me chama de doutor é para esquecer o pronome de tratamento, né? Não, meu nome é Thiago, pode me chamar por Thiago e sempre que você precisar, você pode me ligar. Então, eu atendo cliente por Facebook. Às vezes o cliente me acha no Facebook e me adiciona. Eu já aviso, meu Facebook é pessoal, então, né? Não se importe com o meu Facebook, né? Se você quiser ser atendido por lá, eu vou te atender. Então, eu atendo, às vezes, eu tenho clientes já conhecidos, né? Que vieram de uma relação pretérita minha e eu atendo eles por mensagem no Facebook, WhatsApp, hoje muito comum, principalmente WhatsApp. Às vezes tem cliente que prefere mandar o WhatsApp do que me ligar, então eu falo com eles pelo WhatsApp, falo por e-mail, falo por celular, todos os meus clientes têm meu celular, né? Então, e assim, não tem hora ruim para mim. Eu costumo atender clientes até 1 hora, tipo 20 horas, assim, recebo uma mensagem, eu respondo, porque senão tem cliente que te manda mensagem 11h30 da noite, domingo de carnaval, né? Já me ligaram e eu atendi, óbvio. Então essa relação próxima eu acho que fideliza o cliente, porque ele se sente mais confortável em tratar com você. Ele não precisa de ter toda aquela cerimônia para chegar num advogado, eu tenho que marcar horário, né? Tem que ligar para a secretária, que hora que eu posso falar com o doutor fulano de tal. Não. Quer falar comigo? Me manda uma mensagem no celular que eu respondo. Isso aí, Thiago. Eu acho que foi muito importante essas informações. Quem está pensando em ter seu escritório vai ter muito conteúdo aí para pensar, para ver se vale a pena ou não vale. O certo é que para você valeu. Eu acho que se todo mundo seguir essas diretrizes, né, esses conselhos, tem grande chance de ter sucesso nessa área. Então eu te agradeço, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. E para o pessoal, eu espero que vocês acompanhem aí os próximos vídeos, só temas para te ajudar, para escolher, né, saber a especialidade a seguir, saber como ter um escritório. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Então até mais, pessoal, e até a próxima. Um abraço.